Esse slide, tá claro? Não, tá bom. Tá bom. Pela vez tá claro. Não consigo escurecer ele agora não. Você faz a leitura. Faz a leitura. Na hora até acompanha pela leitura. Não sei se você reparou, eu jogo no slide, mas às vezes eu não enfalo ele, eu só uso ele. Já reparou isso? Eu não leio ele todo não. Eu fui mudando com o tempo. Hoje você vai ver, eu botei só 17 slides. Depois você vai fazer a edição do vídeo. Depois a gente fala para a memória. Essa e da outra. Isso. Se você quiser. Certo. 10 mais. Escolher. Pode botar essa. Bom dia, meus irmãos. Mais uma vez estamos aqui reunidos para fazer a exposição de mais uma palestra pelo nosso irmão Sérgio Menezes com o tema Honrar a vosso pai e a vossa mãe. Como nós já havíamos divulgado, este mês estaremos fazendo as nossas transmissões por live. Os dias que não tivermos condições por uma ausência de palestrante ou alguma coisa nesse sentido, iremos estar reprisando palestras de irmãos colaboradores da casa ou irmãos que estejam da própria casa, que já tenham feito palestra aqui, que já estejam gravadas no nosso acervo. Hoje vamos fazer a leitura da página e o Sérgio vai, ao final, para aqueles que quiserem interagir, o Sérgio vai responder perguntas que forem feitas ou comentar sobre os comentários feitos acerca do tema de hoje. Tá? Vou ler a página. A página de hoje é Caridade Solução. Diante do dever, pensa na caridade, serve e passa. Diante da dor, pensa na caridade, socorre e passa. Diante do infortúnio, pensa na caridade, auxilia e passa. Diante da aflição, pensa na caridade, consola e passa. Diante da sombra, pensa na caridade, ilumina e passa. Diante da perturbação, pensa na caridade, esclarece e passa. Diante da ignorância, pensa na caridade, ensina e passa. Diante do golpe,
pensa na caridade, tolera e passa. Diante da tentação, pensa na caridade, ora e passa. Diante do obstáculo, pensa na caridade, espera na caridade. Pensa na caridade, espera e passa. Diante da negação, pensa na caridade, confia e passa. Diante do desânimo, pensa na caridade, ajuda e passa. Diante da luta, pensa na caridade, abençoa e passa. Diante do equilíbrio, pensa na caridade, remedia e passa. Diante da tristeza, pensa na caridade, reconforta e passa. Diante de todo mal, pensa na caridade, faz todo o bem ao alcance de tuas mãos e segue adiante. A cada dia, basta o seu próprio trabalho. Diz na sabedoria do Evangelho: toda criatura, a caminho da perfeição, segue na estrada bendita da experiência. Toda experiência é uma prova. Toda prova configura um problema. Caridade é a solução. Fabiano de Cristo, do livro Ideal Espírita, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Queridos irmãos, queria agora pedir a vocês que nós pudéssemos elevar nossos pensamentos ao alto e em nossos lares ou aonde estivermos assistindo essa palestra, que possamos vibrar juntos, pedindo a emanação da espiritualidade amiga, dizer Jesus Cristo, Maria Santíssima, sua mãe, todos aqueles amigos encarnados e desencarnados que nos acompanham, que possamos vibrar num só coração. Senhor Deus, agradecidos estamos por mais essa oportunidade de aqui estarmos reunidos em Seu nome, buscando, mais uma vez, nos elevarmos em bondade e doçura. Pedimos aqui a presença do nosso irmão, mestre amado e querido Jesus, que Ele nos acompanhe neste dia de hoje, nesta manhã, nos trazendo os ensinamentos necessários para nos auxiliar em nossa evolução moral. Quero pedir, Senhor, o auxílio e a benevolência da espiritualidade amiga, dos nossos espíritos protetores, nossos anjos guardiões, que eles venham e estejam conosco, recebendo esses fluidos, essa emanação divina. Que essa luz, que daqui se irradia, percorra também os hospitais, para todos aqueles enfermos, os profissionais da saúde, que tanto estão se dedicando, colocando-se em salvar o outro, que todos eles, Senhor, sejam abraçados pelo seu manto sagrado, por essa luz, que todos eles possam ser contemplados com seu amor. Peço, Senhor, que essa luz também percorra os asilos, os manicômios, os presídios, os lares em desalinho, as zonas em guerra deste planeta, as zonas afloradas com todo o mal, que eles possam pensar e refletir neste momento de dor que o planeta passa. Quero pedir, Senhor, por todos aqueles aflitos que estão nessas zonas de guerra, que eles sejam amparados, aqueles miseráveis, que eles sejam acolhidos. Quero pedir, Senhor, que essa luz que daqui se irradia percorra também os vales de sofrimento no plano espiritual, abraçando aqueles irmãos equivocados, concedendo-nos uma chance de refletir e buscar em Ti, Senhor, a salvação. Hoje nos abençoando nesta manhã, nos trazendo tudo de bom e de doçura. Que o nosso irmão Sérgio Menezes seja iluminado, que seu verbo se faça fácil, ensinamento que chegue, nos toque no coração, que possamos levar conosco por nossa vida
nos fazendo melhor, também aqueles necessitados. Obrigado, Senhor, que assim seja. Obrigado. Bom dia, meus irmãos. É um prazer estarmos hoje, nessa manhã de domingo, juntos com vocês. A gente sabe que está adentrando muitos lares nesse momento da tecnologia, nos aproximar junto da doutrina espírita, tão consoladora, que nesse momento se faz necessário que os espíritas se manifestem. A gente precisa, a exemplo de outras religiões, procurar divulgar a paz, a tranquilidade, o consolo, o bálsamo revitalizante para a gente poder completar essa jornada aqui nesse planeta. Dessa forma, pedimos que o amor único de Deus possa nos inspirar e juntos, interligados pela mente e pelo Espírito, possamos fazer o estudo dessa manhã. Hoje a gente vai falar sobre honrar a vosso pai e vossa mãe. A gente sabe que esse decálogo, ele começou lá atrás, na época de Moisés, em que Moisés precisava de coordenar um grupo de pessoas muito brutas, muito primitivas, e com isso ele fez o decálogo. Claro, sabemos que eram mais de 255 determinações mosaicas de Deus, mas é importante entendermos, dentro desse contexto, que esses 10 mandamentos guiaram a humanidade durante muito tempo e exatamente honrar pai e mãe fazia parte do decálogo. Como é de costume, a gente sabe que a gente precisa de trazer essa interpretação para o Espiritismo e, como eu costumo fazer, eu também procuro trazer uma abordagem contemporânea. Em épocas de Covid, a gente tem visto que o coronavírus afastou um pouco o público dos grandes palestrantes espíritas. O movimento da febre retraiu um pouco, todo o movimento espírita retraiu um pouco, assim como as outras religiões. Mas é hora da gente arregaçar as mangas e entender que é exatamente por mais nos ter sido revelado que mais precisamos de nos dedicar ao próximo, nos dedicar àqueles que sofrem, àqueles que têm dúvida, incluindo na nossa classe, na nossa situação entre espíritas. Vemos hoje muitos espíritas recuados, acolhidos, temerosos do futuro. É claro que a gente gostaria de viver um momento melhor, mas esse momento agora é um momento fundamental de dedicação ao próximo. É chegado um novo momento, e como é chegado um novo momento, os espíritas também precisam de entender que precisamos de nos unir, mesmo à distância. Precisamos de nos unir à distância para praticarmos a caridade. A gente tem que sair agora da casa espírita e começar a praticar o bem, em grupos, claro, tomando todos os cuidados para não se contaminar com o coronavírus, mas é importante a gente ter esse entendimento. Hoje, não posso deixar de lembrar que, ao fim da palestra, nós vamos interromper e abrir para 20 minutos ou mais de perguntas. Aqueles que tiverem dúvidas do que falarmos e forem pertinentes à doutrina espírita e eu puder responder, responderei aqui. E se eu não souber, mais tarde enviarei a resposta pelo WhatsApp, por e-mail ou pelo próprio Facebook. Dessa forma, a gente começa aqui lembrando, como é de bom tom, honrar a vosso pai e vossa mãe. Nesse momento agora, não é só a gente levar até a casa do nosso pai uma comida ou levar somente a atenção básica, honrar ao pai e à mãe, ao nosso pai consanguíneo terrestre, a nossa mãe consanguínea terrestre, conseguir evitar de levar até eles problemas que muitas vezes eles não vão poder resolver nessa época de coronavírus. É a gente poder trazer paz e tranquilidade para o equilíbrio do seio familiar. É a gente poder lembrar de levar o que há de melhor para esses pais que se encontram em situação de isolamento. Melhores leituras, portanto, não passar pelo WhatsApp ou pelas redes sociais mensagens que nos faz ficar deprimidos ou temerosos. Procurar usar os meios de comunicação para que esses pais se sintam
protegidos, se sintam confortados, se sintam acolhidos pelos filhos à distância. É lembrar de levar para esses pais o que há de melhor em termos de leitura, em termos de música, em termos de conversa, evitando assim conversas desnecessárias nesse período de coronavírus. É a gente lembrar de levar para esses pais os alimentos que a gente se lembra que eles gostavam, é a gente lembrar o que há de melhor de nós. É a gente lembrar que esses idosos sofrem hoje do principal problema, que se chama isolamento. A gente, quando avança na idade, a gente já tem uma tendência a se sentir isolado. Geralmente o idoso não participa das decisões, geralmente o idoso, ele muitas vezes está num canto da casa, não está mais na sala principal porque não participa das decisões. Então, no momento de coronavírus, não esquece de ligar para o seu familiar, não esquece de lembrar a ele que ele é importante, converse com ele frivolidades, converse com ele coisas amenas, converse com ele coisas que lembram que a vida vai prosseguir e que tudo passa. Lembre também que familiar consanguíneo também é o vizinho do teu prédio, é o vizinho da tua casa, é aquela pessoa que você nem conhece, mas que você está vendo que ela está há muito tempo presa dentro de casa. Dá um tchau para ela, acena para ela, deseja um bom dia, deseja uma boa tarde. Lembre a ela que somos todos irmãos. Lembre a essas pessoas que eles não estão sozinhos. Como espíritas, sabemos que o nosso guia espiritual está conosco. Mas quando a gente lembra ao nosso irmão que ele não está sozinho, que está amparado pela providência divina, que ele não está sozinho, que ele é importante para nós como seres terrestres, isso faz a gente se sentir acolhido, mais tranquilidade. Recentemente, vários amigos espíritas têm me abordado, e não só da área de saúde, mas também fora da área de saúde, muitas vezes em desespero, em desalento, em situação de desesperança. E aí a gente lembra exatamente de uma palestra como essa, que honrar a vosso pai e vossa mãe terrestre são esses cuidados, além dos cuidados de evitar a contaminação desses idosos, ao invés do cuidado também de se ter a etiqueta, vamos dizer assim, para que se evite a contaminação, é acima de tudo a gente ter um comportamento que faça com que esses nossos familiares lembrem que nós estamos bem. Deixar claro para os familiares, ao invés de divulgar no grupinho da família de WhatsApp situações de estresse, de desagrado ou desesperança, vamos colocar mensagens positivas ou guardemos o silêncio até que cheguem novas mensagens positivas. Para vocês terem uma ideia, hoje quando você liga a televisão, eu não recomendo que se assistam os jornais. Se você quiser se informar, se informe pelo celular, se informe pelo jornal impresso, se informe pela revista impressa. Escolher o tema que te agrada. Agora, quando você liga um jornal, esse jornal ele é sensacionalista. Então ele traz para você muitas notícias de tragédia, muitas notícias de morte, porque isso vende televisão, isso vende mídia, isso dá lucro. Agora, se a gente for raciocinar como cientistas que somos, 80 a 85% das pessoas irão passar pelo coronavírus como um simples resfriado. Só da gente partir do princípio científico de que isso ocorrerá, esquecendo que somos espíritas, a gente já percebe que nós vamos passar por essa epidemia. Não há motivo de desesperança. 80 a 85% de nós terão um resfriado. E os que ficam graves? Esses nós vamos falar mais à frente. Mas é importante a gente sair dessa apresentação de hoje confortado, fortalecido, entendendo que a nós foi feito um chamado. Nós viemos aqui para servir. E como viemos para servir, precisamos de entender que nos foi revelado os pilares do Espiritismo justamente paz, para trazermos equilíbrio, para trazermos conforto. Então, como espíritas, a exemplo do que nós estamos vendo no movimento católico, a gente tem que ir para a rua, a gente tem que ajudar as pessoas, claro, com toda a proteção, mas é chegado o momento do espírita deixar um pouco o evangelho para aqueles que quiserem estudar, mas também mergulhar no plano assistencial. Precisamos de praticar a assistência. Existem pessoas passando fome, existem pessoas com fome de conhecimento. Então são reuniões como essa de hoje que precisa de ser compartilhada.
Eu peço que compartilhem se acharem interessante, para que todos entendam que essa epidemia vai passar, como tantas outras epidemias passou por todos os períodos da humanidade. Dando início ao nosso estudo, a gente vai começar aqui citando que o 5º mandamento, honra o teu pai e tua mãe, é citado no Decálogo do Êxodo, no Deuteronômio, é citado por Mateus, por Marcos, por Lucas e por Efésios. Qual é a importância disso? A importância disso nós já falamos um pouco sobre honrar pai e mãe terrestre. Agora vamos falar da nossa missão. Todos somos filhos de Deus. E como filhos de Deus, no momento em que se vê a desassistência, no momento em que se vê o abandono, no momento em que se vê a fome, no momento em que se vê pessoas em petição de miséria, é natural que para honrarmos nosso Pai, façamos como Madre Teresa de Calcutá, que ajudava os pobres sem esperar nada em troca. E quando perguntavam a ela o que ela tinha, que a movimentava, que a estimulava, ela dizia que enxergava a face do Cristo em todas as pessoas carentes. Esse é o objetivo de quando a gente traz para um estudo como esse de hoje, entender que honrar ao Pai, ao nosso Pai divino e eterno, soberanamente justo e bom, é a gente lembrar que nós todos somos irmãos. Se todos estão padecendo de uma virose, que tem uma característica de uma pandemia mundial, é exatamente para que o mundo, que se aproxima agora de um processo de mudança, de reforma, de transformação, possa ser iluminado pelos centros espíritas, pelos espíritas como um todo, para que possamos iluminar este planeta de bons pensamentos e de boas atitudes. Portanto, honrar ao Pai, honrar a Deus, honrar a todos os nossos amigos espirituais que nos acompanham, ao especial ao nosso guia espiritual, é a gente se colocar aqui atendendo ao chamado que é feito pela espiritualidade divina, como ocorreu na Primeira Guerra Mundial. Temos vários exemplos de espíritos que participaram ajudando no trabalho assistencial, como ocorreu na Segunda Guerra Mundial, como ocorreu na gripe espanhola, que ceifou de 50 a 100 milhões de pessoas naquela época, proporcionalmente era uma grande quantidade de pessoas. A gente precisa de agora lembrar que essa pandemia vem para melhorar a humanidade. É uma oportunização, é um momento em que temos condições de sermos úteis. São oportunidades que chegam para nós. Muitos vão ver como uma tragédia receber, está nos sacudindo para que possamos ter um progresso maior. Depende da forma como observamos o processo. Allan Kardec deixava bem claro que nós, como espíritas, levamos em conta a ciência, a religião e a filosofia. Dentro desse processo da ciência, a ciência é uma ciência de observação. Então observem os fatos, observem o que está acontecendo com a natureza, observem o que está acontecendo com os governantes do mundo, o que está acontecendo com a humanidade. Nunca se orou tanto neste planeta quanto agora. Somos células em plena oração e isso modifica o nosso comportamento humano. Claro, existe sofrimento, mas existe muita fé e isso vai fazer com que possamos ter uma psicosfera em torno desse planeta de paz, de benevolência, de amor, de caridade, de perdão, de tolerância e, acima de tudo, de resiliência, que é a capacidade de cair e levantar. Dando continuidade, a gente lembra aqui que as leis mosaicas foram criadas nessa época, como eu bem falei, no sentido de pessoas brutas precisavam daquele entendimento. Aí vem Jesus e explica que devemos amar a Deus acima de todas as coisas, mas amar ao próximo como a nós mesmos. Mas quando a gente leva em consideração o Evangelho de João, em que Jesus diz que amar ao próximo como Ele nos amou, como o nosso irmão mais velho Jesus nos amou, é difícil nos amarmos, mas Ele nos amou como? Ele amou aos romanos, Ele amou a todos os carrascos, todas as pessoas que praticaram o mal, as pessoas que o traíram. Ele amou a todos como a um só. Nos últimos segundos de existência aqui no planeta Terra, ainda olhou para o lado e conseguiu converter um ladrão ao reino do céu. Então é importante a gente ter o entendimento que nós devemos ter essa romagem aqui na Terra
honrando ao nosso Pai, exatamente procurando aproveitar cada momento para ajudar, para servir, pois sabemos que isso nos faz diferente da maioria. Muitas vezes eu opto para falar para os meus amigos, irmãos de doutrina espírita, e muitas vezes questionam por que eu costumo tocar sempre na parte do espírita. É porque quando a gente olha, Manuel Filomeno de Miranda deixa bem claro que, como muito foi nos revelado, também nos será cobrado. Então a gente precisa de lembrar disso. A gente precisa de galgar um novo degrau e entender o tamanho da responsabilidade que nos foi depositada. Não que as outras religiões não tenham essa responsabilidade, mas nós como um todo precisamos de ter essa lembrança, de ter essa vivência. Entrando mais propriamente no estudo, o que é parentesco corporal e o que é parentesco espiritual? Os laços do sangue são fortemente precisos. A gente consegue ver nos nossos filhos semelhanças, a gente consegue ver nos nossos netos semelhanças físicas. Mas é importante a gente entender que o corpo procede do corpo. Agora, o espírito que nasce, ele não é seu. O seu filho não é seu, é filho de Deus. O seu neto não é seu, é neto de Deus. Somos todos irmãos, na verdade. Então é importante a gente entender que a carne não foi o nosso espírito que deu origem ao nosso filho ou ao nosso neto. O espírito precede a nossa existência. Então, como ele já existia antes, na verdade são o quê? São tribos familiares que vão reencarnando em processos que se fazem necessários. E qual é a beleza disso? Qual é a magnitude desse processo? É entendermos que nessa encarnação nós estamos no momento certo, na hora certa, no país certo, na cidade certa, mas principalmente na família certa, dentro dos problemas que nós pedimos para conseguirmos resgatar, dentro dos problemas que nós criamos e queremos retratar, dentro dos problemas que nós passamos em gerações e encarnações anteriores. Muitas vezes fomos cúmplices de alguns desvios de conduta, a gente já voltou a crescer e a aprimorar, mas aquele irmão que nós desviamos no passado continua ainda em processo de resgate. E aí a gente pode ajudar nesse momento. Por isso que existem os familiares mais difíceis, por isso que existem os problemas de família. Muitas vezes as pessoas vivem bem no exterior, no mundo cá fora, em que o verniz social permite que sejam pessoas bem vistas, mas dentro de casa se transformam em outras pessoas. É importante a gente ter tolerância e amar as pessoas como elas são. E aí a gente consegue entender melhor o que é o parentesco espiritual. Então, o parentesco corporal, ele envolve os laços familiares, está relacionado à matéria, está relacionado a esse problema presente e traz para nós simpatias e antipatias de existências anteriores. Para a gente entender isso um pouco melhor, é importante a gente entender que aquele processo no qual muitos se perguntam, e as doenças kármicas, as doenças, por exemplo, genéticas, que muitas vezes causam moléstia em uma família inteira. Isto ocorre porque essas pessoas, pelo seu padrão vibracional, atraíram para si provas parecidas, provas semelhantes. Mas não significa que aquele espírito deu origem a outro espírito. Significa que eles são similares em suas provas. Quanto ao parentesco espiritual, esse sim, esse está relacionado à simpatia, à comunhão das ideias, está relacionado aos processos de purificação, de perpetuação desses laços. Quando muito fortes, e um desses sofre um salto muito grande e vai para mundos felizes, muitas vezes esse espírito bondoso que cresceu muito, ele volta como nosso guia espiritual, para nos dar um empurrão, para nos ajudar, para dar a mão para a gente como o irmão mais velho dá a mão para o irmão mais novo. É dessa forma que a gente consegue entender que a existência do parentesco espiritual, ele ocorreu antes desta nossa encarnação e continuará a acontecer em encarnações anteriores. Por isso que é importante a gente honrar pai e mãe, porque o teu pai de hoje pode ser o seu filho ou o seu neto de amanhã, e não existe essa necessidade de se repetir, mas a necessidade que ocorre de reencarnarmos
como os tribos familiares, muitas vezes como amigos, muitas vezes como vizinhos, muitas vezes como colegas de trabalho, mas sempre interrelacionados. Como nós não sabemos quais são essas pessoas de existências passadas, por isso precisamos de entender que somos todos irmãos. E aí a gente começa a entender que não faz sentido nenhum o preconceito, não faz sentido nenhum a gente ter qualquer resistência em relação ao outro, porque todos somos irmãos. Não sabemos quem fomos, nem sabemos quem seremos, mas sabemos que essa existência de agora é para aproveitarmos, servir e amar a todos que nos encontrarem no caminho. Jesus deixou bem claro que se você tem alguma desavença com alguém, se você tem algum tipo de dificuldade de relacionamento com alguém, vá e faça as pazes agora, nessa existência. Por quê? Porque temos relatos de estudos da doutrina espírita, principalmente com André Luiz, mostrando que existem pessoas que demoram 500, 1000 anos para fazer as pazes, porque no mundo espiritual nem sempre tem a oportunidade de se encontrar. No mundo espiritual, a gente se reúne pelo nosso padrão vibracional. Então, se uma pessoa está no padrão vibracional e outra em outro, dificilmente eles vão se reencontrar da mesma forma que é possível aqui fazermos as pazes. Mas, ao mesmo tempo, aqui na Terra, através do pensamento, a gente tem acesso a todos os nossos familiares. Isso traz um conforto muito grande. Aqueles que sentem saudade dos que já foram e estão em outro lado dos nossos planos espirituais, é importante a gente entender que esse amor não acaba nunca, ele é perpétuo. Exatamente por isso que os laços espirituais nos unem e nos prendem cada vez mais. Assim, a gente começa a lembrar dos pilares do Espiritismo. Primeiramente, a gente lembra de Deus, soberanamente justo e bom, causa essencial de todas as coisas. E os Espíritos deixam bem claro que a nossa mente é tão pequena ainda que não teria condições de entender e imaginar Deus em toda a sua plenitude. Vou dar um exemplo para ficar mais fácil. Imagine você explicar para uma pessoa que não é civilizada, uma pessoa, um índio, por exemplo, vivendo na Mata Atlântica, você explicar para ela que tem um aparelhinho que você liga e consegue falar com uma pessoa no Japão. Esse índio, esse selvagem, abre aspas, fecha aspas, teria muita dificuldade de entender o que é um celular. Imagine para nós, com a nossa pequenez, conseguir entender o que seria Deus. E é isso que os Espíritos procuram nos orientar. Que não tentemos entender a magnitude de Deus. Procuremos sentir Deus dentro de nós, porque temos a fagulha divina dentro de nós, porque um pedacinho dele nos foi dado como filhos de Deus, e por isso temos o direito de sermos felizes também. Espírita muitas vezes é acabrunhado, é um pouco entristecido, é um pouco carrancudo. Os espíritas precisam de sorrir mais, precisam de brincar mais, precisam de ser mais alegres, porque para nós foi revelado que a vida é bela, a existência terrestre é uma oportunidade e que existe um mundo muito melhor esperando por nós. Não importa o tempo que demore para chegarmos, mas todos chegaremos à angelitude. Isso já nos conforta. Na segunda parte dos pilares, a gente lembra da imortalidade da alma. A imortalidade da alma é o que nos distingue muitas vezes das outras religiões. Se vocês pararem para pensar, vocês vão ver que os católicos são um pouco parecidos com os espíritas, que são um pouco parecidos com os evangélicos, que são um pouco parecidos com a teoria da medicina chinesa, que é um pouco parecido com a yoga, enfim, existe muita semelhança nesse aspecto. Mas o que nos distingue é que nós entendemos que existe o processo da imortalidade da alma e que a gente reencarna em encarnações sucessivas, como se fôssemos viajantes do tempo. As outras religiões acreditam muitos em ressurreição, outros acreditam que ficaremos aguardando o julgamento final, outros acreditam que estamos em um processo de karma e esse karma pode renascer em espíritos de animais ou espíritos de homens, o que confundiu muito o espiritismo com outras religiões. Mas na essência, o espiritismo se destaca exatamente pelo entendimento da imortalidade da alma. Dentro do processo da imortalidade da alma, a gente encaixa aqui o raciocínio da reencarnação, porque como uma alma imortal, a alma é o espírito encarnado, esse espírito, quando deixa o corpo terrestre,
ele vai para o mundo espiritual e aguarda uma nova encarnação. Além disso, a gente tem a pluralidade dos mundos. Sabemos que nós não vamos só reencarnar na Terra. Podemos ser necessários em outros planetas e podemos ser necessários que encarnemos em outros planetas. Então, muitas vezes a gente não entende por que a gente tem que deixar esse planeta habitável, por que a gente tem que honrar o nosso pai e a nossa mãe ao sermos ecologicamente corretos, ao sermos pessoas que cuidam do planeta, pessoas que procuram deixar esse planeta melhor do que quando chegamos. É exatamente porque entendemos que, além da imortalidade da alma, outros espíritos precisarão desse planeta para suas provas e expiações. Então precisamos de cuidar de quem virá depois de nós, da mesma forma como os espíritos protetores cuidam desse planeta enquanto estamos aqui vivendo nesse planeta. Isso reforça a ideia de não se ter o desespero, o pânico de acreditar que a humanidade vai acabar com essa epidemia, porque existem planos divinos que ocorreram antes, durante e após o coronavírus ocorrerão. Então, nunca o mundo espiritual, a providência divina, é pega de surpresa, porque eles têm condições muito maiores de entender o legado que Jesus trouxe para nós, junto da presença de Deus, e por isso podem fazer planos muito mais bem arquitetados do que os nossos. E por último, a importância maior do Espiritismo também é a comunicabilidade com os Espíritos. Começou com as mesas girantes, depois algumas manifestações. Hoje a gente já consegue trabalhar com espíritos incorporados, nos orientando na área médica, nos orientando na área de saúde. A gente consegue hoje ter contato diretamente com os espíritos nas sessões mediúnicas, a gente consegue conversar com os espíritos, a gente consegue se comunicar com os espíritos dentro de um trabalho sério, criterioso, bem elaborado, para que também não sejamos mal influenciados ou mal inspirados. E assim a gente lembra que esses 5 pilares do Espiritismo vão nos ajudar a honrar pai e mãe nesses momentos de epidemia. A gente traz aqui uma parte do Evangelho segundo o Espiritismo, que muitas vezes a gente precisa de tocar em certos preconceitos, em certos, vamos dizer, mitos, em certos tabus, para a gente poder crescer e evoluir. E aí Santo Agostinho comenta: não escorraceis, pois, a criancinha que repele sua mãe, nem a que vos paga com ingratidão. Não foi o acaso que a fez assim e que vô-la deu. Imperfeita intuição do passado se revela, do qual podeis deduzir que um ou outro já odiou muito, ou foi muito ofendido, que um ou outro veio para perdoar, ou veio para expiar. Então, muitas vezes a gente encontra com uma pessoa, nunca vimos aquela pessoa antes, e a gente fala: poxa, encontrei com aquela pessoa, parece que é minha velha conhecida, sinto uma intimidade com ela que eu não sei explicar. E da mesma forma, às vezes a gente encontra com uma pessoa, a gente nunca viu aquela pessoa, a gente tem uma certa repulsa, uma certa rejeição. Isso pode ocorrer também dentro do seio familiar. Como quebrar isso? Orando. Mas e se esse familiar, por exemplo, não me permitir uma conversa, não me permitir uma abordagem direta? Durante o período do sono, ocorre o desdobramento dessa criança, ou desse jovem, ou desse adulto. Durante o sono, ao desdobrar-se, ele fica mais suscetível às preces e orações dos pais, dos irmãos, dos familiares, dos filhos, enfim. É importante a gente entender que, se a gente não consegue diminuir essas dificuldades que existem no processo reencarnatório familiar, no frente a frente, na conversa do dia a dia, a gente vai semeando aos poucos, aquela semente vai dar frutos nessa ou na próxima encarnação, mas durante o período do sono a gente tem bastante acesso a esses espíritos, muitas vezes recalcitrantes, muitas vezes ainda brutos, ainda embrutecidos. A gente continua agora explicando um pouquinho de piedade filial. O que é piedade filial? É o que envolve a nossa obrigação de agradecermos a Deus por essa existência. É o que nos envolve agradecermos a Deus por essa oportunidade de estarmos aqui nesse planeta. É o que nos movimenta o sentido de entendermos que foi importante que os nossos pais decidissem por ter um filho e nos colocassem no mundo. Só por isso eles já teriam os méritos. Mas é importante também a gente agradecer a providência divina, porque a reencarnação é uma bênção tão grande que os crimes que nós cometemos no passado,
os equívocos do passado são apagados e a gente renasce, muitas vezes ao lado de quem a gente fez mal, muitas vezes ao lado de quem a gente causou algum dano físico ou material, e a gente renasce com a oportunidade de resgatar esses equívocos. Então, piedade filial, como espírita, é a gente entender a importância e a beleza de podermos agradecer por sermos seres viventes do planeta Terra. Por isso, muitos espíritos tentando reencarnar na Terra. Algumas pessoas não sabem ou não entendem que a oportunidade que a gente tem aqui agora de estarmos aqui nunca mais nós seremos quem nós somos agora. Seremos o mesmo espírito, mas com essas oportunidades de agora, só agora. Se a gente aproveitar, a gente reduz as nossas montanhas de pecados. E se a gente conseguir aproveitar bem, a gente reduz bastante. Mas é importante a gente entender que se a gente consegue tocar ao menos o coração de uma pessoa, se a gente amou, a gente já está progredindo e já está se tornando melhor. Muitas vezes as pessoas se recriminam muito, se cobram muito, acreditam que tem que ser missionários. Mas na verdade, nós não somos missionários, nós precisamos de buscar o equilíbrio. Então, em épocas como essa agora, de uma pandemia e que há esse desalento todo, é importante a gente procurar ver o que eu posso fazer que está ao meu alcance e que eu ainda não fiz. Eu não quero me expor porque eu sou do grupo de risco e não quero ir até aquela comunidade ajudar. O que eu posso fazer? Você tem a internet, você tem o celular, você tem condições de ajudar. Você pode ter ideias e pedir para alguém executar essas ideias que não seja do grupo de risco. Mas é importante a gente, nesse momento, ter da nossa família, muita piedade da nossa família global, mundial, universal. E dessa forma, a gente procurar ter ideias. O que eu posso fazer que poderia ajudar sem eu me expor? Sempre vai haver uma habilidade que pode ser aproveitada em prol da maioria. As formas de honrar ao Pai. De modo geral, a gente precisa de cercá-los de cuidados, mas manter-lhes o necessário, o que é importante para eles se sentirem bem. Então, muitas vezes, o que aquele familiar está precisando, com muito medo de passar mal, com muito medo de acontecer alguma coisa com ele, com muito medo de que ele passe mal e ninguém esteja lá para socorrê-lo, é a sua presença ao telefone dizendo: olha, eu estou atento, estou prestando atenção, já falei com o porteiro do teu prédio, a gente está prestando atenção, você é importante para nós estamos te monitorando. Ligar todo dia, hoje a gente tem o FaceTime que dá para ver o rosto da pessoa, a gente tem condições de, ao ouvir a voz, pelo tom de voz, acalmar aquela pessoa. Enfim, existem muitas formas de ajudar ao próximo e as pessoas que nos são gratas. A piedade filial para os filhos ingratos, infelizmente a ingratidão ou o abandono muitas vezes, vai trazer nessas pessoas se relacionarem em outros momentos, mas não podemos ter raiva ou qualquer sentimento de ressentimento nesse sentido, e sim lembrarmos que cada um está num degrau evolutivo e a gente tem que amar as pessoas. Não pode, porque é um filho ingrato, desdizer dele ou deixar de amá-lo, porque faz parte do processo. E quanto aos bons filhos, esses na pátria celeste irão se reencontrar com seus familiares. E Jesus já dizia: meu reino não é deste mundo. Lá e não na terra é que recebereis a recompensa de suas obras. Muitas pessoas imaginam que, sendo caridosas aqui nessa existência, mereceriam receber mais coisas. Mas para entrar neste planeta e para sair deste planeta, num planeta de provas e expiações, infelizmente a gente vai passar pela dor. A dor é necessária para o nosso crescimento, não que gostemos da dor, mas ela faz parte do processo. Agora, o sofrimento. Então, nesse momento de dor em que todo o planeta está passando por dor, pela dor e pela ansiedade, não opte pelo sofrimento. Opte pelo entendimento de que estou ansioso, é normal, estou sentindo dor porque existem muitas pessoas morrendo, é normal, mas não opte pelo sofrimento. Opte por trabalhar pelas pessoas que sofrem e assim, dividindo o fardo fica menos pesado para todos nós. E os filhos depois, quando eles desencarnam e não cumpriram bem o seu papel, como é que fica a vida desses filhos?
Geralmente eles no mundo espiritual observam as pessoas que odiaram, fazendo vamos dizer, uma refilmagem de tudo que aconteceu, meditam e oram e pedem um novo corpo, uma nova chance para tentar lutar e vencer esses maus hábitos, essas más inclinações. Como eu disse, no fundo todos nós iremos chegar próximo da angelitude. Jesus, em determinado momento, estava se alimentando com as pessoas, principalmente os publicanos, que eram pessoas mal vistas pelas classes judias, porque eles eram os cobradores de impostos. Só que juntou em torno de Jesus quase 1000 pessoas. Maria ficou sabendo disso e foi junto com os irmãos de Jesus procurar por Jesus, achando que ele tinha perdido o bom senso, achando que ele tinha perdido o controle da situação. E lá chegam as pessoas, os discípulos chegam e falam: olha, sua mãe e seus irmãos vieram aqui e querem chamar para você sair daqui. E aí Jesus responde: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Não era no intuito de desmerecer Maria Santíssima, não era no intuito de desmerecer os irmãos, mas na verdade para mostrar a todos que naquele momento ele precisava de se dedicar àquelas em torno de 1000 pessoas que se encontravam naquele recinto, que ele não poderia naquele momento cuidar dos seus laços familiares, e sim do seu laço filial, do seu laço global. Então é importante a gente interpretar as parábolas da forma correta, para que a gente possa entender que Jesus, na sua amabilidade, na sua docilidade, não queria desfazer de Maria, e sim trazer mais um testemunho para a humanidade, que a gente ser bom filho, bom pai, bom irmão, bom vizinho, bom trabalhador, mas é que a gente precisa também de cuidar do nosso desenvolvimento espiritual e assistencial em torno das pessoas. E a mãe, cujo filho ela repele, a mãe que não é uma boa mãe, o pai que não é um bom pai. Quando ele volta para o mundo espiritual, ele refaz toda aquela história com um balancete reencarnatório todo, e ele lembra de procurar amar, bem dizer e aperfeiçoar essas atitudes que ela já tem para si e para o próximo. Então é importante a gente entender que a gente precisa de procurar estudar os instintos das crianças, cultivar os bons instintos e procurar combater os maus instintos. Mas o meu filho já é grande, já não é mais tempo de eu educá-lo, sempre é tempo de educar. Ah, mas minha filha já é uma mulher, como é que eu vou educá-la? Através do exemplo, através das palavras, através das ações. Essas situações sempre tocam as pessoas. Sabemos que o exercício da prática, ele convence multidões, muito mais de qualquer palavra bonita ou de qualquer ação escrita. E os filhos? Eles devem acrescentar ao amor o quê? Quando a gente fala isso, parece um pouco redundante, mas os filhos precisam de ter respeito para com os pais. Muitos filhos não têm esse respeito. Precisam de ter a atenção, a docilidade no lidar, porque a natureza nos faz lembrar dos pais fortes. Os pais envelhecem, eles ficam cansados, eles têm o peso da idade, já não tem mais aquela agilidade do raciocínio, nem aquela agilidade motora, e os filhos muitas vezes perdem a paciência com os pais. É importante a gente entender que é necessária essa docilidade no tratar, disposição para atendê-los de forma voluntária, porque muitas vezes a gente acredita que o que a gente tem uma facilidade, por exemplo, de digitar ao telefone e acessar o Facebook, por exemplo, às vezes algumas pessoas com a idade mais avançada não tiveram esse treinamento. São coisas simples e que a gente às vezes não tem aquela tolerância, aquela disposição para ajudar. A assistência na velhice é muito importante. Muitas vezes a gente vê as pessoas reservando um lugar afastado da casa para os idosos. Isso não é correto. Nesse momento de coronavírus é fundamental que o idoso fique exposto ao sol. Ele precisa de sintetizar certas vitaminas que vão ajudar na imunidade. Meia horinha antes das 11 horas ou depois das 15 horas já é o suficiente. Eles precisam de praticar atividade física, porque senão vão padecer de outras doenças. A principal causa de mortalidade é a doença cardiovascular. A segunda causa de mortalidade é o câncer. Se a gente for olhar para ver, nesse momento agora, o coronavírus ficaria em terceira ou quarta causa de mortalidade neste momento atual.
Então, se a gente esquecer da primeira e da segunda causa de mortalidade, nós vamos ter mais doença em casa provocada pelo isolamento. Então, em casa, por isso é importante que aquele filho cuidadoso ligar para sua mãe, ligar para o seu pai, ligar para o seu vizinho, ligar para o seu amigo e perguntar: olha, você está tomando sol, você está se exercitando em casa, você está procurando higienizar sua mente com ideias que possam ser ideias que tragam paz de espírito, você está cuidando da sua saúde mental, e é importante a gente fazer esse trabalho. A gente vem concluindo, trazendo a questão 583. Se uma criança se torna má, apesar dos cuidados de seus pais, esses pais são responsáveis. Enquanto mais a disposição das crianças são más, mais a tarefa é difícil e maior será o mérito se conseguirem desviá-la do caminho do mal. Então é aquela história do filho pródigo. 2 filhos. Um filho, ele era um filho tranquilo, a gente dá menos atenção. O filho que traz mais problema, a gente dá mais atenção. Por quê? Porque a gente precisa de dar remédio para quem está doente. A gente precisa de ajudar mais aquele que precisa de mais atenção. Sem, claro, esquecer o outro, sem colocar num sentido pejorativo. Mas a gente poderia explicar que a gente precisa de dar mais atenção para aquela criança que tem uma tendência, vamos dizer, mais desviada do bem do que as outras. E assim a gente conclui o nosso estudo de hoje lembrando Joana de Ângeles. Primeiro, a vida é bela. Não se esqueçam nunca disso. Essa existência é uma oportunidade única. Vejam o sol, vejam as estrelas, vejam a beleza que existem entre os átomos, entre as células, e veremos a presença de Deus. Eu nasci para amar. Nós viemos aqui para aprender a amar. Se nós aprendermos a amar, segundo Joana de Ângeles, nós conseguiremos modificar a estrutura do nosso planeta. E é para isso que existem os momentos de dor em que o aguilhão do sofrimento nos empurra a favor do crescimento. Eu vivo para servir. Nós não viemos para ser servidos. Aquela época de esperar ser servido ficou para trás. O velho homem queria ser servido. Agora nós viemos para fazer o quê? O reajuste das contas. Viemos trazer de volta a quitação de nossos débitos, porque provas e expiações significam quitação dos débitos. Então nós viemos para este planeta aqui para quitar os nossos débitos, para pagar as nossas dívidas. Então nós precisamos de vir para servir. O mal que me fazem não me faz mal. Isso é muito importante. A gente não precisa de reagir a todas as situações que nos fazem mal. A gente precisa de aprender a amar essas situações para poder trazer algum grau de crescimento dessas situações, como esse momento agora, desse mal todo que existe dentro da humanidade, chamado coronavírus, que é um vírus mortal, então por isso é interpretado como uma situação maléfica, mas precisamos de entender que ele não nos faz mal. Mas o mal que nos faz mal é o mal que nós fazemos, ou o bem que deixamos de fazer. Então é importante a gente entender que se a gente tem uma oportunidade de fazer o bem e não faz, a gente vai ser responsabilizado por isso depois. E eu concluo dizendo que há um sol brilhando dentro de todos nós, chamado amor. Basta que nós façamos essa fagulha crescer dentro de nós e brilhar, porque o nosso amor é que vai iluminar esse planeta. Somente o excesso de amor é que vai conseguir mudar a estrutura deste planeta. Fiquem com Deus, muito obrigado pela oportunidade de estarmos juntos. Vamos abrir agora para perguntas. As obras que foram consultadas são essas que estão aqui na tela. A gente vai final e depois a gente vai começar a responder a essas perguntas. Podemos seguir assim, então? Ou quer fazer? Vamos fazer a prece final e depois pergunta? Não, nós não tivemos pergunta. Não? Não. Nós tivemos aqui da nossa irmã Jandira Igrejas. Ela pediu, se possível, uma mensagem de força para ratificar sua fé. Tá? Alguns amigos aqui manifestaram a presença, nosso irmão José Sebastião, Ana Cláudia, João César, Cristina Ramos, Rosana Ramalho, Carmen Silveira, Marco Antônio Faria Farias, Dirce Oliveira, Arnaldo, Kátia, entre outros. Nós tivemos uma boa visualização hoje, né? Gostaria de lembrar
que vai ficar disponível no nosso Face para aqueles que quiserem rever ou passar para amigos, parentes, para assistir, vai estar no Face da casa. Então, até aqui, até neste momento, não fizeram nenhuma pergunta. Se fizerem... Obrigado, meus irmãos, pela presença de vocês nesse dia de hoje. A gente aqui humildemente agradece. Tendo a orientação da Jandira, lembrar exatamente das palavras do Cristo. Nós estamos aqui para amar a Deus acima de todas as coisas, principalmente amar ao próximo como a nós mesmos. A nós foi revelada uma fé, uma religião que consola, que traz a sensação de alento, a sensação de estarmos sempre sendo acolhidos pela providência divina. Então, nesse momento, o que a gente precisa é entender que o chamado já foi feito. Aqueles que atenderem ao chamado conseguirão sentir dentro de si a fagulha divina nesse momento, habitando os nossos seres, trazendo em equilíbrio todas as nossas células, e esse equilíbrio vai sendo repassado para a nossa psicoesfera, e só assim nós vamos superar essa epidemia mundial. É através da nossa paz do espírito, da nossa conexão com o mundo espiritual, da nossa vibração positiva, que ocorre em todas as religiões, neste momento no planeta, é que nós vamos conseguir debelar esse miasma, essa situação que envolve a nossa atividade. E é através dessa fé positiva, através do entendimento da força do pensamento positivo, do pensamento benéfico, de uma intenção de ajudar e servir, é que nós vamos conseguir superar este momento do planeta. Assim eu agradeço a oportunidade, vou começar agora a fazer a oração de encerramento e peço que, se acharam interessante, que compartilhem essa mensagem. Meus irmãos, vamos juntos unir o nosso pensamento agora, com esse pensamento benfazejo. Vamos enviar a todas as pessoas que se encontram hoje em situações de governança, de tomar decisões pelo planeta, que recebam a energia luminífera que possa trazer a melhor ideia, a melhor decisão, a melhor opção nestes momentos em que envolve a nível mundial. Vamos também enviar esse pensamento às pessoas que se encontram hoje nos hospitais. Muitas vezes o corpo preso a um respirador, o corpo sedado, mas o espírito vacilante, o espírito sem entender o que está acontecendo. Que esses espíritos possam ser tratados aqui pelas equipes da área de saúde que estão junto de nós, espiritualmente falando, sejam atendidos aqui e possam entender que através do equilíbrio espiritual eles irão lutar e irão conseguir superar as dificuldades da doença que se apresenta nesse momento. Vamos enviar para os que não estão sedados, mas que através do desdobramento podem receber muitas vezes o tratamento ou elevado até eles, esse nosso pensamento benfazejo, e que esse pensamento possa reequilibrar seus átomos, suas moléculas, o seu sistema imune, e assim eles possam conseguir superar essas dificuldades do momento. E os irmãos que se encontram hoje em casa, que não puderam estar conosco nesse processo de envio dessa mensagem, que recebam em casa essa energia benfazeja, trazendo assim equilíbrio, paz e tranquilidade, para que o sistema imune possa combater, como já foi dito anteriormente, esse miasma sobre o planeta Terra. Assim também pedimos aos irmãos que não têm assistência, e esses são os que mais precisam receber essa energia nossa, aos que têm no momento ideação suicida, aos que se encontram nos asilos, aos que se encontram nas casas de apoio de dependência química, ou pior, se encontram em situação de abandono na rua por falta do trabalho assistencial, aos irmãos que se encontram hoje fazendo o comércio do corpo, aos irmãos que se encontram hoje no processo de aprisionamento, que esses irmãos entendam que a luz divina nasceu para todos nós,
e que pessoas importantes, pessoas amorosas, espíritos caridosos, espíritos envolvidos nesse trabalho, que possam receber de nós o pouco que temos de componentes deste planeta para que possam praticar o tratamento e a cura desses irmãos. Dessa forma, vamos nos despedindo, sabendo que os trabalhos continuarão depois que desligarmos essa transmissão. Acima de tudo, que Deus esteja conosco e que Jesus possa providenciar proteção para nós durante toda essa semana. Fiquem com Deus, muita paz e muita luz. Graças a Deus.